termo, direitos digitais, se ele é adequado ou não. Ele é muito usado pelos financiadores, pelo campo em geral, mas tem uma discussão importante com a qual eu acho que eu concordo, de que você fazer isso significa criar um certo excepcionalismo, né? Quando a internet, ela não é um espaço excepcional, e a gente começa a perceber isso cada vez mais quando a gente vê, por exemplo, que a internet brasileira, ela tem um funcionamento completamente diferente da internet americana, né? A gente viu muito isso nessas eleições, as pessoas tentando comparar o que aconteceu com o Trump, o que aconteceu no Brasil, por que é diferente. É diferente porque o Brasil é diferente, né? E as pessoas usam a internet diferente porque elas são diferentes, né? E a gente tem questões diferentes aqui. Então, quando a gente fala de direitos digitais, parece que a gente está supondo um espaço separado da cultura, né, ou da vida das pessoas, e fica cada vez mais claro que isso não é verdade. Acho que fica cada vez mais claro com o avanço da internet para todos os aspectos da nossa vida também, né. Uma grande parte dessas discussões começou a se montar ali na década de 90, quando a internet era aquela internet de escada, que as pessoas usavam basicamente texto, demorava um tempão para baixar uma imagem, né? Quando a gente queria abrir uma página, vídeo, nem pensar. A gente, não sei se vocês chegaram a usar a internet nessa época, né? Acho que sim. Eu sempre pra dar uma andada, dependendo do que eu ia abrir, deixar carregando o site e vou no banheiro. Ou era tipo, desliga a internet, o telefone, né? Precisa usar um robô. Isso, tinha isso. Ou eu vou baixar um filme e ficava 2 dias, né? Baixando, 3 dias, pra você conseguir assistir daqui a 3 dias, se conseguisse, se outra pessoa não desconectasse, né? E aí, nessa época, a gente estava falando de uma internet que ainda estava, né, muito limitada a alguns espaços, as pessoas fazendo discussão em fóruns específicos, né? E aí, de repente, você tem um avanço que não só a gente começa a usar a internet dos celulares, então, quer dizer, você tem um negócio no seu bolso que está o tempo inteiro conectado, está o dia inteiro. Gente, meu telefone ontem me falou que eu fico 4 horas por dia conectada no telefone, assim. Parece assustador, né? É muito assustador, né? Achei chocante. Tem que dar uma diminuída nisso. Mas não só isso, quanto disseminou, generalizou, como as capacidades mesmo, né, tecnológicas avançaram. Então, de repente, você tem o seu eu digital nas redes sociais, né? A Mariana online já é a Mariana no Facebook, que tem a foto, que tem um monte de foto, que tem um monte de amigo, que tem os lugares que curte, as coisas que posta. Enfim, tem muitas discussões nisso, né? Importantes, sobre o seu eu digital, qual é a relação dele com o seu eu não digital, etc. Mas fato é que essas coisas começam a virar uma só, né? E uma influenciar a outra. E isso foi uma conclusão super importante que a gente chegou quando eu estava estudando violência online, que enfim, acho que é importante falar ainda de violência online, porque isso é um jeito de mostrar para as pessoas que essas coisas que acontecem na internet têm consequência na vida, que as pessoas... Vocês falaram disso no primeiro podcast, né? De, tipo, como personalizar, né? Mostrar quem são as pessoas afetadas por isso é importante, etc. Acho que falar de violência online é um jeito também de trazer essas histórias, sabe? Sensibilizar muita gente, porque, enfim... isso é uma longa história, mas é muito comum as pessoas contarem que passam por episódios assim, chegam nas autoridades e os conselhos são: fecha o computador, menina, né? Então, enfim, acho que é super importante ainda falar de violência online por causa disso, mas a gente, olhando para os casos que a gente estava estudando, tudo, a gente percebia que era difícil estabelecer essa divisão clara, sabe? A gente estava falando de casos em que imagens eram disseminadas e aí a pessoa perdeu o emprego e aí as relações pessoais dela ou na escola ficavam afetadas, ou isso acontecia entre adolescentes, e os adolescentes começavam a pichar os muros das casas das meninas que tinham tido as imagens disseminadas. Então, enfim, é um tal de entrar e sair da internet o tempo inteiro, isso que acho que cada vez mais faz menos sentido, e às vezes eu fico até pensando assim num futuro, qual que é o futuro da tecnologia, se um dia vai fazer sentido falar em internet, sabe? Se a gente não vai estar tão inteiro conectado, que internet vai ser um termo engraçado que a gente vai usar para se referir como a gente falava disso no passado. Você falou um pouco sobre como a internet passou a ser discutida nesse momento eleitoral, né, no Brasil, assim, quanto foi diferente da discussão do Trump. Mas a gente viu que
uma discussão que tem sido cada vez mais feita de como a internet pode ter impactos negativos em processos eleitorais, impactos negativos em processos democráticos e de diálogo. Mas, de outro lado, né, para além da desinformação, das fake news, de que forma, numa perspectiva de direitos humanos, a gente pode identificar um impacto positivo desse uso de tecnologias e não só colocar, né, na conta da tecnologia todos esses impactos de né, piorar o processo eleitoral ou torná-lo menos democrático? Nossa, gente, que pergunta difícil para se fazer um dia depois, né? A gente está pensando muito sobre isso, muito mesmo. No Internet Lab a gente acompanhou bastante esse processo eleitoral, a gente tinha alguns projetos nossos de pesquisa, de monitoramento, e a gente está numa rede maior também de pesquisadores pesquisando outras plataformas, lendo as produções, então isso tudo foi muito intenso, sabe? E... o WhatsApp saiu como grande vilão, né, dessas eleições. Num dado momento, todo mundo começou a perceber que tinha alguma coisa acontecendo que não era mais baseada no tempo de televisão, necessariamente. Isso com porém, né, gente? Porque se a gente está falando do candidato Jair Bolsonaro, que tinha 8 segundos de tempo de televisão, ele tinha mais tempo de televisão nos noticiários, né? O tempo de televisão não é só o tempo de propaganda política eleitoral, né? Bom lembrar. Né? Porque a gente também ignora isso, né? Parece que, nossa, mas ele nunca aparecia na televisão. Não, ele aparecia muito na televisão, né? Tem isso também, esse é um dos fatores a se considerar. Mas muitas das coisas que estavam sendo discutidas pelas pessoas não estavam vindo por esses meios, então por onde que elas estavam vindo? E aí, de repente, começaram a vir as denúncias de uso ilegal de recursos para produção e disseminação de conteúdos no WhatsApp, e a gente começou a perceber que tinha uma rede de comunicação acontecendo num lugar que, pelas comunicações serem privadas, a gente não tem acesso, né? E isso assustou muito todo mundo. Eu acho que ainda é cedo para fazer as avaliações, né, sobre qual o impacto que isso teve no processo mesmo, porque isso causou um certo pânico. Acho que a gente tem que olhar para isso com preocupação, sim, mas também evitar pular muito nesse pânico, né, de que o causador, né, o grande responsável pelo resultado das eleições tenha sido o WhatsApp ou as informações que foram disseminadas no WhatsApp. Eu não acho que foi isso que você falou, não, mas eu acho que são as coisas que estão sendo ditas, né, muito, as preocupações que estão sendo disseminadas. E a gente ainda não sabe com muita clareza, a gente precisa de muito, isso é uma coisa que a gente precisa de muito mais pesquisa para saber, né? Por que uma pessoa votou nesse candidato e não em outro? Alguma coisa que ela recebeu na internet realmente teve um impacto sobre como ela mudou a opinião dela ou não? Ela recebeu algo? Se ela recebeu isso, ela olhou criticamente ou ela olhou de forma passiva, né? Porque às vezes quando a gente fala disso, parece que a gente assume que, nossa, tem uma rede de fake news e as pessoas estão sendo todas manipuladas por isso, e a gente não necessariamente sabe, né? E com isso a gente ignora muitas outras coisas que aconteceram no processo eleitoral. Agora, eu acho que tem uma avaliação muito mais ampla, né, para ser feita do Brasil nesse momento, em relação a essas eleições. Eu acho que a internet é um dos pontos dessa avaliação mesmo, e ela não é um ponto que surgiu agora. Todas as nossas observações sobre esse fenômeno mostram que essa rede, a gente vem chamando o que foi feito na campanha do Bolsonaro de infraestrutura de propaganda em rede, porque é uma rede que não é baseada só no WhatsApp, né? O WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter, isso se relacionando com a mídia tradicional também, e cada um no seu tempo, cada um no seu formato, e os usuários se coordenando entre essas várias redes sociais das formas diferentes, né? Então, só para deixar claro, a gente está falando assim, o grupo de WhatsApp, que a época revelou que existe, por exemplo, que revela conteúdo, que publica conteúdos de Facebook e YouTube para as pessoas atacarem, por exemplo. As pessoas vão lá em massa e atacam no YouTube um conteúdo. Ou então os canais de YouTube de formação das pessoas que também chamam para os grupos de WhatsApp, né? Então tem toda uma infraestrutura e isso vem sendo construído, a gente identifica desde pelo menos 2013. Como uma das formas de canalização de uma energia, né, que surgiu no Brasil, de contestação, etc. E ao mesmo tempo que surgiu em 2013, a gente sabe também que a partir desse momento outros ativismos surgiram na internet, né? Isso é uma coisa que a gente vem observando bastante também. Tem algo muito próprio
os ativismos feministas e antirracistas nesses tempos de internet, né, e de redes sociais. E isso, enfim, é também talvez cedo para tirar conclusões, etc., mas tem transformações importantes acontecendo, né, na medida que muita gente tem tido acesso a essas discussões por causa das redes sociais. A gente sabe que adolescentes de 15 anos têm lido coisas pelo Facebook, têm participado de grupos, etc. E, inclusive, tem uma ampliação grande desses discursos que a gente sabe que geram reações também. Que é uma ampliação que gera reações, né? Não só, eu não acho que é só o discurso que tem feito reações surgirem, acho que ganhos concretos também de políticas, né, para mulheres, para pessoas negras no Brasil, fazem surgir reações conservadoras, mas isso também, e inclusive na internet, né? Então, eu acho que a internet se coloca muito mais como um lugar de paradoxo nesse sentido da construção de direitos. E a gente, inclusive, publicou um texto sobre isso, chama Elas Vão Feminizar a Internet, na revista Sur, na última edição, que foi sobre internet e democracia. Aliás, essa é uma das minhas recomendações. A gente já falou de fazer recomendações hoje. Eu e a Natália Neres, do Internet Lab, fomos coeditoras dessa última edição da revista Sur, da Conectas. Eles sempre convidam alguém, né, para editar junto os dossiês temáticos. E foi sobre internet e democracia. A gente escreveu esse texto sobre feminismo na internet no Brasil, mostrando esses paradoxos. E é até uma coisa legal de contar o processo dessa pesquisa. A gente estava muito preocupada naquele momento, assim, em tentar entender esse ativismo feminista na internet, como que ele se configurava, como que os diferentes grupos se colocavam, se eles conversavam entre si, se as pautas eram pautas que se relacionavam com outros movimentos sociais ou não. E a gente resolveu fazer um experimento. A gente usou os dados do observatório do debate político na era digital do GEPOPAI, da USP, para olhar o que estava sendo compartilhado em termos de posts e de notícias na semana do Dia Internacional da Mulher desse ano. E nossa ideia era, vamos ver quais são as pautas mais tratadas na internet, como que o ativismo está usando a internet para levar as questões, quais ativismos, etc. Será que é mais assédio que as mulheres estão discutindo? Será que elas discutem questões como creche? Será que elas discutem questões interseccionais? E aí a gente foi olhar para os dados e a gente quase caiu para trás, porque na verdade os posts mais compartilhados eram posts de páginas conservadoras, antifeministas. O post mais compartilhado foi da página do Jair Bolsonaro. A gente não conseguiu ver que post que era. A gente fez um filtro, né, por algumas palavras: feminismo, gênero, Semana da Mulher, etc. E aí isso compôs um banco de dados. O post mais compartilhado era do Jair Bolsonaro. A gente não sabe qual era porque caiu. Uhum. E o segundo era de uma página que chama Socialista de iPhone. E aí os seguintes eram todos nesse sentido também, e eram um pouco fazendo chacota do movimento feminista, do Dia da Mulher, ou de políticas mulheres, então da Dilma, da Gleisi. E isso deu um nó na nossa cabeça e a gente falou, nossa, realmente, esse diagnóstico do paradoxo é muito importante, né? Na medida que a gente tem esse espaço para todo mundo colocar suas vozes, você tem espaço para novos ativismos, mas você tem espaço para reações a isso também, né? E acho que entender esse paradoxo que a gente está vivendo como sociedade, né, mais amplamente, passa por isso. Acho que não é só isso, claramente não é só isso, mas passa por isso também. Só um comentário bem rapidinho para a gente ir passando para outras perguntas, mas ouvindo você falar, fica muito claro como isso reforça uma preocupação que a gente está, né, um questionamento que a gente está fazendo para você, mas também se questionando aqui, a respeito de como a gente precisa qualificar a forma como a gente olha para esse tipo de ferramenta, né, e para as repercussões possíveis, quer dizer, tanto para a repercussão das nossas ações no mundo digital, mas também sobre o enfrentamento que está dado, como esses temas têm sido tratados, como as organizações de direitos humanos talvez tenham um espaço ainda não preenchido de necessariamente olhar para isso e refletir sobre isso, e as pesquisas podem
também amparar nesse tipo de ação, né? Pra gente qualificar a forma como a gente se apropria. A gente aí, diversos tipos de atuação diferentes em direitos humanos se apropriam desse tipo de espaço, né?